Agora, Brasília. Presidentes de 6 partidos participam de encontro convocado por Jair Bolsonaro com o objetivo de aparar as arestas. Luciana Verdolim. Presidentes de 6 partidos foram recebidos pelo presidente Jair Bolsonaro ontem aqui no Palácio do Planalto. A estratégia busca garantir no Congresso Nacional apoio à reforma da Previdência. Isso no momento em que não está ainda bem definido qual o tamanho da chamada base aliada. As lideranças, elas se mostraram simpáticas à reforma, mas ninguém se comprometeu ainda com o apoio ou integrar a base de sustentação do governo. O presidente do DEM, o prefeito de Salvador, ACM Neto, no entanto, ele admitiu que a legenda discute fechar questão em torno do assunto. Disse, no entanto, que ainda é cedo para que isso aconteça, uma vez que antes será preciso conhecer o texto que será levado ao plenário e ouvir também a executiva do partido. A ACM Neto sinaliza ainda com a possibilidade do DEM aderir à chamada base aliada. Ser base, formalmente ou não, é algo que pode acontecer com absoluta naturalidade, que vai acontecer no momento que houver uma deliberação da executiva do partido, mas eu entendo que a preocupação maior, tanto do Democratas como do presidente Jair Bolsonaro, não está na formalidade. Já o presidente do PSD, Gilberto Kassab, elogiou a tentativa do presidente Jair Bolsonaro de ter uma maior aproximação com os partidos. Segundo ele, Bolsonaro pediu apoio e lembrou que a reforma é importante. Kassab, no entanto, sinalizou que, apesar da boa vontade da legenda, não há como se comprometer com todos os pontos da proposta. Isso, pelo menos, nesse momento. E nós sabemos que elas são importantes para o país. Do ponto de vista pessoal e partidário, existe o engajamento do partido, mas, e aqui está o líder André de Paula, porque é a Câmara que está votando agora a reforma da Previdência, mas ficou claro que o partido não fechará a questão. O presidente do PSDB, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, foi logo avisando que os tucanos, eles não concordam com mudanças, por exemplo, na proposta no PPC, que signifiquem benefício abaixo do mínimo. Disse que o PSDB historicamente defende a necessidade da reforma da Previdência, vai apoiar as medidas, mas não o governo, uma vez que pretende manter a independência no Congresso Nacional. Não há nenhum tipo de troca. Não participaremos do governo, não aceitamos cargo no governo e votamos com o Brasil. Aquilo que a gente entende que é importante para o país, para voltar a crescer, ter emprego, ter renda, o partido vai votar favorável. Ao ser perguntado sobre as críticas do presidente Bolsonaro, a chamada velha política, o ex-governador afirmou que o que existe hoje, na verdade, é a boa e a má política. Com relação às críticas feitas por Bolsonaro no ano passado, de que o ex-governador teria se juntado durante a campanha eleitoral à nata de tudo que não presta, Geraldo Alckmin desconversou. Afirmou, inclusive, que Bolsonaro lhe disse que votou nele no passado. O presidente do MDB, Romero Jucá, que também foi criticado duramente por Bolsonaro no ano passado, depois de encontro com o presidente aqui no Palácio Planalto, afirmou que o partido não quer cargo, não busca ministério, não vai pedir nada. Disse que o MDB busca apenas construir uma nova modelagem na relação política e que essa modelagem passa pela agenda conjunta para garantir a aprovação de projetos. Eu acho que essa questão de ser ou não ser base, isso é uma questão passada. A discussão agora é temática, é por projeto, é por leis, é por dispositivos, é por posições que possam melhorar o povo brasileiro. O entendimento geral entre as lideranças partidárias é que o governo precisa conversar mais. E os encontros mostraram, segundo os participantes, que o presidente deu um sinal muito positivo ao receber as lideranças, ouvir e dialogar. Segundo os partidos, nesse momento em que a articulação política do governo ainda patina, é necessário humildade e rapidez aqui do Palácio do Planalto para corrigir possíveis equívocos. O presidente prometeu criar conselhos de governo com a participação do Congresso Nacional para garantir uma maior aproximação entre o Executivo e o Legislativo brasileiro. Ontem, durante a live semanal, o presidente Jair Bolsonaro rebateu alegações de que o governo iria oferecer cargos às legendas em troca de apoio
para aprovar a reforma. Ao contrário do que parte da mídia disse ontem, em nenhum momento nós tratamos aqui de cargos. Eles têm o perfeito entendimento de que querem colaborar não com o governo, mas com o Brasil. Na semana que vem, presidentes de mais 5 partidos deverão ser recebidos aqui no Palácio do Planalto. De Brasília, Luciana Verdolim. A aproximação necessária, né, professor? Tem que se fazer isso mesmo. Tem de entender algumas coisas. Política não se faz pelo Twitter. O Twitter não se materializa em voto. Pelo contrário, as tuitadas tiram voto. Então é necessário ter o Brasil real. O Brasil real não é o da rede social, onde você fala para convertidos que concordam com você. O Brasil real é aquele que você debate politicamente, discorda do outro, e tenta convencê-lo e ele a você, e aí se chega a uma votação ou um pensamento comum, chega-se a um consenso. Né? É assim que é política. Estigmatizar a política, isso é antigo. Se pegar a história de Atenas, tem vários exemplos das tiranias e tal, né? Que acabaram ocorrendo em Atenas, dos oportunistas, dos populistas. Populistas com muito cuidado de usar esse conceito para a antiguidade clássica e tal, mas no sentido mais vulgar da expressão, né? A questão que se coloca ao presidente é ver se isso não é uma questão de momento ou de governo. Se for de governo, muito bem. Quer dizer, daqui até o final do seu mandato, ele vai estabelecer uma relação republicana e conversar com os partidos. Estigmatizar não resolve nada. Por outro lado, não resolve também a fala de assim, nós fizemos o nosso papel, está aqui, entrega o pacote. Então o problema não é mais conosco, mas é com o Congresso. Isso também não dá certo. É querer jogar a população contra o Congresso. Não existe nenhuma democracia do mundo que funcione assim. As democracias funcionam quando o executivo tem a iniciativa, né, de um projeto de lei ou de uma emenda constitucional, no caso é uma emenda na reforma da Previdência. Ele apresenta ao Congresso e debate com o Congresso. Quem vai aprová-lo ou não é o Congresso. Não é lavar as mãos tal qual um Pilatos do Planalto. Não é isso. É discutir, estabelecer relações permanentes com o Congresso. Aí vai precisar mudar todo o discurso da campanha eleitoral, descer do palanque, acabou dia 28 de outubro, mudar toda a concepção, inclusive de quem estão próximos ao presidente da República. Quer dizer, aquela leitura de ódio, de enfrentamento, de desqualificação, que implicitamente é a teoria do caos. Há uma teoria do caos que circula em Brasília, de algumas pessoas que estão inclusive no governo, geralmente jovens. Eles têm a seguinte ideia, essa ideia do Jim Jones da Virgínia, de que é para criar o caos. É para o executivo confrontar com o judiciário e o legislativo, levando que a população passe a ter uma relação de desprezo, de ódio, de desqualificação do judiciário e do legislativo, e só existiu o executivo. Eles querem uma ditadura. Os setores responsáveis da política e da economia brasileira já entenderam isso. E entenderam que a figura-chave para a reforma da Previdência é Rodrigo Maia. Aqueles incidentes de 2 semanas atrás, aquilo lá não é só um incidente de ocasião. Aquilo é um pensamento. Tanto um lado como o outro pensa aquilo. Então, vamos ver o que vai ocorrer. Dá tempo ao tempo. Vamos ver se a partir desses encontros haja uma relação republicana entre os dois poderes e uma boa discussão. Não vai ser fácil, porque o governo não tem instrumentos para isso. O partido não existe. Vídeo o que aconteceu na audiência com Paulo Guedes, que foi jogado às feras na CCJ. Cadê o partido? Cadê o capitão? Cadê o major? Cadê o delegado? Porque tudo assim, é capitão, major, delegado, coronel. Na hora do enfrentamento político, todos sumiram. Cadê vocês? Todo mundo vai lá, então... Eu não quero que alguém vai brigar lá, eu quero que alguém discuta politicamente. Sabe por que não falaram? Porque não tem nada para falar. Não tem nada para falar. E a oposição encurralou o Paulo Guedes, que ficou sozinho. Quando ele teve a explosão correta em certo emocional e, claro, foi xingado, qualquer um, ninguém aguenta, ele estava sozinho. Ele não conseguia sair fisicamente da sala da comissão. Quer dizer, ele precisou quase criar um corredor ali para ele conseguir sair. Quer dizer, a grande questão é o seguinte, com esse... E olha, eu já falei isso, lembra do tripé negativo? Vamos lá, uma das pernas qual é? O partido. Com esse partido, que num primeiro partido não dá sustentação, como é que o partido, que deve ser a mãe da base, se nem ele dá sustentação, como é que vai ter base? Então o presidente tem de se esforçar. Não viaje, inclusive. Não ouça o Beto Salu. Fica no Brasil. Converse. Continua fazendo esse tipo de conversa. Isso só gera coisa positiva.